Boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem. Meu nome é Diego e, juntamente da professora Stephanie, hoje nós iremos continuar o assunto da aula anterior. O assunto da aula de hoje é hereditariedade, pessoal. O que seria esse assunto? É basicamente responder por que alguns filhos são tão parecidos com os pais. Como aqui o caso da Sandy e da mãe dela, do Cristiano Ronaldo e do filho dele, do Will Smith e do filho dele, e provavelmente de você e seus pais. Como que a gente pode explicar essas semelhanças? Bom, pessoal, a gente pode explicar através do conceito que a gente aprendeu na aula passada. O conceito de que você herda 50% do material genético do seu pai e 50% do material genético da sua mãe. Como que você herda isso? Você herda porque você é formado pelos gametas, pessoal. O gameta masculino e o gameta feminino, que carrega metade do material genético. Quando unido, ele forma uma célula com o material genético como um todo. Ou seja, metade das características provém da mãe e metade das características provém do pai. Mais ou menos isso. Hoje a gente vai descobrir que é um pouquinho diferente disso. Bom, mas como é que esse material genético, o que ele tem que ele traz consigo essas características? Como que essas características são herdadas, pessoal? Elas são herdadas através dos genes, pessoal. A gente carrega consigo genes do pai e genes da mãe. Esses genes são pedacinhos do material genético que podem ou não expressar características. Então, você vai ter um gene que vai expressar a cor do seu cabelo, você vai ter um gene que vai expressar a cor do seu olho e assim por diante. Então, como exemplo aqui, vamos lá. O vovô e a vovó, eles tiveram dois filhinhos, certo? Esses filhos cresceram, aí casaram e tiveram outros filhos. Como vocês podem ver, os filhos, eles herdaram características muito similares dos pais. Então eles são muito parecidos. Por quê? Porque eles herdaram os genes, uma mistura de genes dos seus pais. Bom, mas afinal de contas, como é que esses genes eles podem definir essas similaridades, pessoal? Você herda dos seus pais um gene que define a cor do seu olho, que está lá presente lá nos cromossomos homólogos. Lembra? Ó, imagina que esse daqui é o cromossomo do seu pai, esse daqui é o cromossomo da sua mãe. Então você vai dar um gene para, por exemplo, definir a cor do seu olho. Só que há tipos de genes, pessoal. Como assim? Aqui, o gene para a cor do olho é o mesmo, porém há tipos diferentes deles. Então, tem o gene que expressa a cor do olho azul, o gene que expressa a cor do olho castanho e assim por diante. Então, imaginem só que você herda um tipo de gene que expressa a cor do olho azul da sua mãe e um tipo de gene que expressa a cor do olho castanho do seu pai. E esses tipos de gene, a gente dá o nome deles de alelos, pessoal. Então, esse daqui é um alelo por ele ser um tipo de gene, esse daqui é outro alelo por ser outro tipo de gene, certo? Então, cada gene, pessoal, ele possui dois alelos, um herdado do pai e um herdado da mãe, certo? A gente geralmente representa esses alelos com letras maiúsculas e letras minúsculas. Então, a gente pode representar o alelo azão, o alelo azinho, e eles são diferentes. Apesar de serem a mesma letra, o maiúsculo e o minúsculo faz deles alelos diferentes. Bom, pessoal, pode haver casos que você herde do seu pai, por exemplo, para a cor do olho, o alelo azão, que a gente chama. E da sua mãe, você herde também esse alelo azão. Numa situação assim, que os alelos herdados são iguais, a gente chama isso de indivíduo homozigoto. Ou seja, homozigoto significa um indivíduo com alelos iguais. Mas pode ter casos também, pessoal, que você herde do seu pai um alelo Vzão, ou seja, um alelo com V maiúsculo, e um alelo Vzinho da sua mãe, ou seja, alelos diferentes. Lembra que eu falei lá que letra maiúscula e minúscula é diferente? Então, quando você ocorre uma situação assim, ocorre o caso que a gente chama desse indivíduo ser heterozigoto. Heterozigoto significa que ele é diferente, ele não tem alelos iguais. Então, são alelos diferentes. Bom, mas aí você me pergunta, né?
professor, se cada alelo vem de um dos pais, como que eles expressam a característica? Um exemplo aqui, vai lá. Esse é o pai, essa é a mãe. O pai tem olho azul, a mãe tem olho castanho. Então, o pai vai mandar o alelo para olho azul e a mãe vai mandar o alelo para olho castanho. Os filhos vão nascer como? Metade do olho é azul, metade do olho é castanho? É assim? Um olho de cada cor? Não, pessoal. Isso é um pouquinho mais complicado que isso. Seria ótimo se fosse assim, né? Todo mundo diferentão. Nossa, seria maravilhoso. Mas existe o conceito, pessoal, de alelos dominantes e o conceito de alelos recessivos. O que seria isso? Alelo dominante é aquele alelo representado pela letra azão, pessoal, a letra maiúscula. Então, o alelo dominante, por exemplo, aqui para a cor do olho, vai ser aquele alelo que, se ele estiver presente ali, ele vai expressar a característica dele. Ele vai deixar qualquer outro alelo de lado e vai expressar a característica dele. Já o alelo recessivo, pessoal, por exemplo, para a cor de olho aqui, ele vai ser um alelo que ele é meio retraído, meio encolhidinho assim, ele não gosta de se expressar muito. Ele precisa estar com outro alelo recessivo para que assim se libere, se solte e expresse sua característica. Você aí pode ser uma pessoa meio tímida, mas quando junta com o seu amigo, com o seu melhor amigo ali, nossa senhora, você faz o fuzuê, certo? É a mesma coisa dos alelos recessivos, pessoal. Então, os alelos recessivos, eles precisam estar em pares, ou seja, dois alelos recessivos, para que ele expresse a característica. Já o alelo dominante, ele só precisa estar um alelo dominante e qualquer outro alelo, ele vai expressar a característica dele. Então, se tiver um alelo dominante e um recessivo, o alelo dominante vai expressar a característica. Como é o caso aqui, pessoal? A gente sabe, já foi descoberto, que olhos azuis eles são expressos por alelos recessivos. Ou seja, a gente sabe que o pai aqui ele tem um par de alelos recessivos, ou seja, azinhos. Já os olhos castanhos, que é aqui da mãe, eles já foi descoberto que eles são expressos por alelos dominantes, pessoal. Então a mãe vai mandar para o filho o alelo dominante e o pai vai mandar para o filho o alelo recessivo para definir a cor dos olhos. Qual que vai ser a característica expressa pelo filho? Vai ser a característica de olhos escuros, olhos castanhos. Por quê? Porque a mãe mandou alelo dominante. Lembra que o dominante deixa o recessivo de lado, não quer nem saber e expressa a característica? Esse é o caso aqui, pessoal. Então, voltando aqui para o nosso exemplo, pessoal, a gente, como eu já disse anteriormente, a gente já pode definir os alelos dos pais aqui e o alelo do filho. A gente sabe que o pai, por ter olho azul, ele tem os alelos recessivos, ou seja, os alelos azinhos. Então, só o que ele pode mandar para o filho dele vai ser o alelo recessivo. Então, a gente sabe que esse alelo aqui veio do pai. E a mãe, como ela tem olho castanho, ela tem pelo menos um alelo dominante. Esse outro aqui não importa. A gente sabe que ela mandou para o filho dela o alelo dominante. Por quê? Porque o filho expressou a mesma característica da mãe, ou seja, o alelo dominante do filho falou: ah, tchau, sai pra lá, alelo do pai, não quero saber, só quero saber do alelo da minha mãe, e expressou a característica do olho castanho. O legal, pessoal, que dá pra gente saber alguns exemplos de tipo de alelo que a gente tem. Por exemplo, é definido geneticamente que algumas pessoas não possuem a capacidade de enrolar a língua. O que seria isso? É fazer isso daqui com a língua. Você consegue? Tenta aí. Se você não conseguir, significa que você tem os dois alelos para essas características recessivos, pessoal. Ou seja, alelos recessivos, ele não consegue enrolar a língua, não consegue fazer isso. É geneticamente definido, certo? O mesmo vale para o exemplo anterior lá da cor dos olhos, pessoal. Então, olhos escuros geralmente são o resultado da expressão de alelos dominantes, pessoal. Alelos azões, grandões lá, que dominam os alelos azinhos. Ou seja, para você ter um olho clarinho, um olho azul, você precisa ter dois alelos recessivos. Entenderam mais ou menos isso daqui? Bom, esse conceito, apesar de parecer muito moderno, ele data de 2 séculos atrás. Lá do século XIX ele foi descoberto e foi teorizado. A professora Stephanie agora vai explicar um pouquinho dessa história para a gente. Vai lá, Stephanie, é com você. Agora é o momento da gente entender esses conceitos que o professor Diego acabou de explicar.
E esses conceitos, apesar de parecerem ser super modernos, eles começaram a ser estudados no século XIX por um monge que, apesar de não ter o seu reconhecimento merecido na sua época, hoje em dia ele é considerado um dos maiores cientistas. Mas quem é esse cientista? Esse cientista foi o Gregor Mendel. Johann Mendel nasceu em 20 de julho de 1822 na Morávia, que fazia parte do Império Austro-Húngaro, que mais tarde foi incorporado à República Tcheca. E aos 21 anos de idade, o Mendel ele entrou para o mosteiro da Ordem de Santo Agostinho para conseguir condições melhores de estudo. E foi nesse mosteiro que Johann foi batizado como Gregor, se tornando o Gregor Mendel que a gente conhece. E como resultado de seus esforços e foco no estudo, em 1851, o naturalista e abade, o Franz, ele era o mentor do Mendel, e ele resolveu enviá-lo em um estágio de 2 anos na Universidade de Viena, onde ele estudou física, matemática e história natural, o que foi muito importante para os seus experimentos futuros. E passados esses 2 anos, o Mendel ele voltou para o mosteiro, onde ele deu aulas na escola local. E com a ajuda do seu mentor, ele construiu uma estufa e deu continuidade aos seus estudos iniciados em Viena, que foi realizado vários experimentos e o mais famoso deles, um estudo feito com as ervilhas Pisum sativa, que foi publicado entre 1865 e 1866. Mas só 35 anos depois que seu estudo teve reconhecimento, mas foi depois que pesquisadores europeus descobriram seus estudos. Porém, o Mendel ele acabou falecendo em 6 de janeiro de 1884, antes mesmo de ver o seu estudo sendo reconhecido. Bom, agora que a gente já sabe quem foi o Mendel, agora a gente vai falar sobre o estudo dele e por que ele é conhecido como o fundador da genética. Então, lembra que eu falei que o Mendel voltou para o mosteiro, construiu uma estufa para dar continuidade nos estudos que ele começou em Viena? Então, esse estudo levou 7 anos para ser concluído. E nos seus trabalhos, os pesquisadores analisaram 7 características da planta, como forma da semente, cor da semente, forma da vagem, altura da planta, a cor da flor, a posição da flor na planta e a posição da flor na planta. O Mendel realizou cruzamentos e analisou os descendentes de maneira bem minuciosa, assim, bem detalhista e seguindo os critérios científicos. E também fez análises matemáticas dos seus resultados, dos resultados dos seus estudos. Sendo que naquela época a associação entre matemática e biologia era muito incomum, não era como é hoje em dia. E naquela época não se tinha conhecimento de processos como mitose, meiose, DNA e cromossomo. E mesmo sem esses conhecimentos, o Mendel ele foi capaz de compreender que existiam fatores que garantiam a hereditariedade. Primeiro ele realizou cruzamentos com ervilhas, analisando apenas uma característica, e essa análise levou à idealização da atualmente conhecida primeira lei de Mendel. Depois ele analisou mais de uma característica em cada cruzamento, e com isso se idealizou a segunda lei de Mendel. E essa primeira e segunda lei de Mendel eu vou explicar já já. A primeira lei de Mendel se chama segregação dos fatores. E essa lei, ela afirma que cada característica do indivíduo é determinada por 2 fatores, os genes, que se separam na formação dos gametas e após a fecundação, o fator de um indivíduo se une a do outro. Consequentemente, é estabelecida uma relação de dominância, que faz com que uma das características seja expressa. E essa lei ela possui o seguinte enunciado: cada caráter é denominado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas, indo um fator do par para cada gameta, que é, portanto, puro. E o Mendel ele fez essa dedução após constatar que as ervilhas, mesmo híbridas, originárias da fecundação de 2 linhagens diferentes, a geração F1, era formada somente por ervilhas de sementes amarelas. Assim como a geração F2 era constituída por sementes amarelas e de sementes verdes, sendo as sementes amarelas 75% e as sementes verdes 25%.
E, resumidamente, as ervilhas da geração F1 amarelas carregavam o fator A, que se manifestou, sendo nomeado de dominante. Enquanto o fator B, que não se manifestou na F1, foi denominado de recessivo. E a segunda lei, que se chama segregação independente, Mendel também realizou os cruzamentos das ervilhas de linhagens puras, sementes amarelas e lisas, com fator dominante, e com sementes verdes e rugosas, fatores recessivos. E, como ele esperava, a geração F1 ela foi composta por sementes amarelas e lisas. E, em seguida, as ervilhas da F1 foram autofecundadas. E descobriu-se na F2 diferentes fenótipos, como 9 sementes amarelas e lisas, 3 sementes verdes e lisas, e 3 sementes amarelas e rugosas, e uma semente verde e rugosa. Essa lei ela possui o seguinte enunciado: as diferenças de uma característica são herdadas independentemente das diferenças em outras características. Então, o Mendel concluiu que os fatores de características diferentes eram segregados de modo independente, dando origem ao indivíduo de característica não relacionada. Ou seja, uma semente amarela não será necessariamente lisa, bem como a verde não será necessariamente rugosa. Deu para entender? Então, essa foi a nossa aula sobre hereditariedade. E esse final aqui sobre as leis de Mendel foi bem o que eu tinha falado no comecinho. Foi bem para vocês fixarem tudo que o professor Diego falou no começo e para a gente entender melhor sobre hereditariedade. Espero que tenham gostado da aula. E se tiverem dúvidas, anotem essas dúvidas, porque em breve a gente vai se ver de novo e iremos esclarecer todas as dúvidas e fazer a correção dos exercícios, ok? É isso, gente. Obrigada pela atenção e até a próxima aula.